coisas que ela andou fazendo nessa época da pandemia, sobretudo. Então, é um grande prazer apresentar a professora Angélica. Então, antes de começar, gostaria que todo mundo desligue a câmera, né? E o som. Então, Angélica, pode começar a sua apresentação e muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Moisés, o convite, por estar apresentando aí o meu seminário para vocês. Bom dia a todos, pessoal. E desde já agradeço aí a atenção e a presença de todos. Eu vou falar um pouquinho sobre processos dinâmicos, né, em redes complexas e processos dinâmicos que apresentam transições de fase, né? Então, eu vou focar aí em epidemia, sincronização e espalhamento de rumores, né, tipo fake news. A princípio, né, a gente falando apenas o nome deles assim, talvez a gente não associe, né, que eles têm bastante coisa em comum, né, mas a gente vai ver aqui ao longo da apresentação que são processos dinâmicos diferentes, mas que eles têm, digamos, as mesmas ferramentas estatísticas, né, para a gente abordá-los, né, a gente usa as mesmas ferramentas estatísticas e eles têm muitas coisas em comuns quando a gente faz análise, né, via simulação ou via teoria de campo médio. Bem, então eu vou falar por partes, né? Primeiro de epidemias, depois de sincronização e depois de espalhamento de rumores. Mas só para contextualizar, né? Eu vou tratar aqui especificamente do modelo CIS, né? Que a gente chama de modelo CIS, que é o suscetível, infectado, suscetível. E a grande questão aí dele nos últimos anos, né, de pesquisa, é calcular, né, determinar qual que é o limiar epidêmico, principalmente em redes heterogêneas, né? Esse limiar epidêmico está associado com a transição de fase, né, que eu já vou explicar daqui a pouquinho, tá bom? Processos de sincronização, né? Sincronização ela está presente em vários processos aí naturais, biológicos, tecnológicos, né? O nosso coração, né? Os batimentos cardíacos é uma sincronização. Quando a gente está numa sala e no final a gente bate palma, né? Depois de uma apresentação, as palmas elas entram em sincronia depois, né? Depois de um tempo. Então, assim, existem vários. Um laser, né? Também é um tipo de fenômeno, né? De processo de sincronização. Então, sincronização ela pode ser aplicada em várias situações, né? O modelo que é mais estudado aí nessa parte é o modelo de Kuramoto, né? E ele tem várias outras adaptações dele, né? Que eu vou falar do modelo tradicional, né? Mas você pode aprimorá-lo também, né? E a questão-chave também é identificar como a heterogeneidade da rede vai afetar esse surgimento da sincronização, né? Ou seja, também uma transição de fase, né? Da parte sincronizada, da parte não sincronizada para a parte sincronizada, né? E por fim, espalhamento de rumores, né? Ou também a gente pode falar espalhamento de fake news, né? Que tá tão em voga hoje em dia, que a gente vai usar um modelo também lá da década de 60, que é o modelo de Mac-Thomson, né? Só que a gente vai colocar um mecanismo aí de esquecimento dele, mais para frente eu vou explicar o porquê desse mecanismo. E a gente a gente, né, tem estudado esse modelo e a gente viu que ele pode ser bem mais rico do que previamente se pensava, né? A princípio se acreditava que ele não tinha uma transição de fase, a gente viu que ele realmente tem uma transição de fase parecida aí com o modelo CIS e o modelo Kuramoto, ok? Então, primeiro vamos caracterizar, né, relembrar aí, né, o que é uma transição de fase, né? No caso aqui, quando a gente está estudando um processo dinâmico, né, a gente tem um parâmetro que a gente chama de parâmetro de controle, que é o parâmetro que a gente consegue variar, e aí a gente vê como que esse parâmetro de controle influencia no nosso parâmetro de ordem, né? Então, à medida que a gente vai variando o parâmetro de controle, a gente tem uma transição, né? Esse parâmetro de ordem era zero e ele vai para um valor diferente de zero. Então, quando ele é zero, a gente fala que ele está numa fase absorvente, e quando ele é diferente de zero, a gente fala que está numa fase ativa, né? Um exemplo claro aí, vocês estão vendo meu slide direitinho, né? Da transição de fase aqui, tá tudo certo, né? Tudo tranquilo. Beleza. Um exemplo claro aqui é da epidemia, né? Que eu acho que é o mais fácil da gente falar aqui, é o primeiro que eu vou também dar de exemplo. O nosso parâmetro de controle aqui, que seria o lambda, né, que eu chamei de lambda, é a taxa de infecção, né? Então, imagine que você tem uma comunidade, né, várias pessoas interagindo, e aí você tem o seu parâmetro de controle, né, que é a taxa de infecção. Se essa taxa de infecção for muito pequenininha,
uma ou outra pessoa que vai ficar infectada, né, por exemplo, uma gripe, né, ou até o coronavírus, como está hoje, né, se a taxa de infecção for pequenininha, uma ou outra pessoa vai ficar infectada, mas elas, né, acabam se curando espontaneamente e a epidemia ela não vai para frente, ou seja, ela morre, né, ela cai no estado absorvente, onde está todo mundo saudável. Né? Porque para ter infecção tem que ter pelo menos uma pessoa infectada, né? Para ela transmitir para outra pessoa. Então, se está todo mundo saudável, a princípio, a gente está no estado absorvente. Mas se essa taxa de infecção for grande, né? A gente for aumentando essa taxa de infecção, vai chegar a um certo valor, que a gente chama de valor crítico, né? Ou limiar epidêmico, que acima desse valor, aí sim uma fração significativa da população fica infectada, né? Então a gente tem uma transição de fase, da fase absorvente para a fase ativa, né? Onde tem uma grande parcela da população infectada, e então a gente caracteriza essa transição de fase, né? Fenômenos com transição de fase para o estado absorvente, eles são muito interessantes de serem investigados, até no sentido mesmo de simulação, porque a gente precisa utilizar de várias técnicas, né? Porque ele tem, digamos, a gente tem que ter essa preocupação com a fase absorvente, porque quando você está lá rodando a sua simulação e o sistema cai no estado absorvente, aí você não tem muito. Acabou sua simulação, porque se não tem ninguém infectado mais, nenhuma hora vai surgir outra pessoa infectada, né? É lógico que o modelo é uma aproximação, mas então a gente tem que contornar esses problemas, digamos, que surgem na simulação com transição de fase para o estado absorvente, tá? Então, antes da gente começar a falar mesmo, eu só vou introduzir aqui dois ou três conceitos bem rápidos de rede, só para vocês ficarem familiarizados, que eu vou usar eles ao longo da apresentação, tá? Então, como que a gente define uma rede? A gente define uma rede como um conjunto de nós, ou vértices, né, ou elementos, e eles estão conectados entre si através de ligações, através de links, arestas, né? Então, um exemplo mais comum aí no caso da epidemia, os nós seriam as pessoas e as arestas seriam se elas entram em contato entre elas, ok? Então, a gente representa matematicamente, né, na hora de fazer os cálculos analíticos ou na simulação, essa rede através de uma matriz de adjacência, né? E aí a gente coloca o elemento IJ igual a 1 se os vértices I e J estiverem conectados e 0 caso contrário, tá? Esse é o modelo mais simples, que é o que a gente chama de uma rede não direcionada, né? Ou seja, o 2 está ligado com o 3, então significa que o 3 também está ligado com o 2. E não ponderada também, não tem peso nas ligações, é o modelo mais simples de todos, tá? Então a gente teria uma matriz desse tipo aí, para esse grafo aí, com 6 nós, né? E aí a gente tem, se eles estão conectados, os elementos são 1, e se eles não estão conectados, os elementos são 0. A gente pode definir também uma propriedade, né, de cada vértice, que é o grau de conectividade. O grau de conectividade, ele nos fornece o número de vizinhos que cada nó possui, né? Então, basta eu somar aqui para o nó I os elementos da matriz A e J, variando entre todos os nós J, né? E aí eu tenho o número de vizinhos que aquele nó possui. Então, por exemplo, o nó 5 tem 2 vizinhos, o nó 4 ele tem apenas um vizinho, né? E só que quando a gente fala também de redes muito grandes, né, por exemplo, redes de milhões, né, de nós, a gente trata também dessa distribuição de grau que a gente chama, ou distribuição de conectividade, né? O que seria essa distribuição de conectividade? É a probabilidade de você pegar um vértice aleatoriamente e ele ter K ligações, né? Então, P de K vai te dar a probabilidade de você encontrar um vértice, digamos, ao acaso, com K ligações. Um exemplo simples, né, que a gente está acostumado, pensa numa distribuição do tipo gaussiana. Uma distribuição gaussiana significa você falar que, na média, por exemplo, uma distribuição gaussiana centrada em 20. Significa falar que, na média, todo mundo tem 20 ligações, alguns têm um pouquinho mais, alguns têm um pouquinho menos, certo? Mas, na realidade, né, as redes não se comportam desse jeito, né? Esse tipo seria uma rede que a gente chama de rede homogênea. As redes reais, elas se comportam mais como uma rede heterogênea, né? Que aí, nesse caso, ela exibe aqui, ó, uma distribuição em lei de potência, né? Um decaimento em lei de potência, que é do tipo K elevado a menos gama. Eu não coloquei o gráfico aqui, né? Mas ele é uma cauda, né? Ele é uma cauda pesada, assim, ó, né? Vai caindo assim, se você colocar na escala log-log, você tem uma reta e você encontra, né, basicamente o seguinte, você tem poucos nós
Quer dizer, você tem muitos nós que são pouco conectados e você tem poucos nós que são muito conectados. Ou seja, então, quando a gente tem uma rede heterogênea, a probabilidade de você encontrar um nó muito conectado, ela é diferente de zero, né? Você encontrar um hub, existe essa probabilidade. E esses hubs, a gente vê que eles são fundamentais no processo de espalhamento de epidemia, sincronização ou rumores, né? Por quê? Porque como, né, já é de se esperar até, né? Porque como ele tem muitos vizinhos, então ele espalha a infecção ou espalha a epidemia muito mais rápido, né? E basicamente a gente pode calcular, como a gente tem uma distribuição, né? A gente pode calcular o primeiro, segundo, terceiro momento dessa distribuição, né? O primeiro momento ele te dá o grau médio da rede e a gente pode calcular qualquer outro enésimo momento, né? O segundo momento a gente vai trabalhar basicamente aqui com o primeiro e com o segundo momento, tá? Então a gente vai fazer, vou mostrar aqui que os resultados, né? Do limiar epidêmico e tudo, vai depender muito do primeiro e do segundo momento da distribuição de conectividade da rede. Por isso que a rede influencia muito na dinâmica, né? Se você coloca um modelo, tipo um modelo epidêmico CIS, numa rede homogênea, você tem um resultado. Se você coloca numa rede heterogênea, o resultado é completamente diferente, né? E o substrato que a gente utiliza, ele é muito importante para a gente validar os nossos resultados e principalmente para a gente comparar com dados reais, né? Porque, por exemplo, eu posso simular um modelo CIS numa rede homogênea, que é muito mais simples de fazer, mas isso não vai me dar resultados coerentes com a realidade, né? Porque a realidade, a gente tem uma rede heterogênea, ok? Bom, então vamos falar aqui do modelo CIS. Esses resultados que eu vou apresentar aqui do modelo CIS, gente, eles estão compilados aí nesse artigo aqui que eu coloquei aqui embaixo, que foi um artigo que eu publiquei esse ano, que na verdade é uma revisão, né, de todos os trabalhos que eu fiz aí de epidemias e tudo, né, com um grupo de pesquisa, principalmente lá de Viçosa, da época do meu doutorado, e de todas as novidades que surgiram aí nos últimos anos sobre modelos de epidêmicos com transições de fase, tá? Então é um artigo de revisão, né, então ele está bem didático, é bem interessante. Bem, então no modelo suscetível infectado suscetível, a gente tem o seguinte, cada nó da rede, ele pode estar ou infectado ou suscetível, né? Um vértice que está infectado, ele pode ficar espontaneamente curado a uma taxa μ, então é como se fosse uma gripe mesmo, a pessoa de repente, ela depois de 1, 2 semanas ela melhora, né? Sozinha. Ou ele pode transmitir, e uma pessoa que está infectada pode transmitir a infecção para um dos seus vizinhos com uma taxa lambda, tá? Então a gente vai considerar aqui que as taxas de transmissão e de cura são constantes para todas as pessoas, né? O que não é tão verdade assim quando a gente pensa no coronavírus, né? Tem estudos aí já mostrando que dependendo, tem pessoas que podem ter uma taxa, né, de transmissão maior, né? Quer dizer, na verdade, se a pessoa está assintomática, por exemplo, ela transmite menos, né? E se ela está sintomática, ela transmite mais. Mas aqui é apenas uma aproximação, né? E para se estudar, por exemplo, um caso como o coronavírus, que é tão complexo, a gente, na verdade, não utilizaria o modelo CIS, né? A gente utilizaria variações desse modelo CIS que levam em conta outros fatores, né? Por exemplo, a gente pode utilizar o CIRS, né? Ou seja, a pessoa que está infectada, depois que ela fica curada, ela fica recuperada um tempo, né? E aí, então, ela tem uma imunidade temporária e só depois ela volta a ficar suscetível, né? Aqui não, ó. Aqui uma pessoa que está suscetível, ela pode ficar infectada e a pessoa que está infectada, logo depois, ela fica suscetível de novo, então ela pode se infectar novamente, né? Mas no caso, por exemplo, do coronavírus, a gente está vendo que pelo menos uma imunidade temporária, né? Não, acredito que não seja permanente, mas uma imunidade temporária existe, né? Então, a pessoa fica um tempo sem conseguir se infectar e depois ela volta a poder se infectar, né? O CIR apenas, né, sem o S aqui no final, ele seria um modelo onde tem uma imunidade permanente, né? A pessoa pegou a doença, ela recupera e não pega mais, né? E tem outros modelos, como o CI, né? O S seria o exposto. Aqui poderia ter um modelo onde você coloca a quarentena, né? Ou a hospitalização, pessoas que estão em quarentena em casa, pessoas que estão hospitalizadas. Enfim, você pode colocar vários compartimentos no seu modelo para que ele fique cada vez mais realista, ok? Mas, como eu falei, vamos tratar aqui do básico aí, que é o CIS, né? Interessantemente, ele é o mais simples,
mas ele é o mais diferente dos outros, né? No final, vocês vão ver por quê. Bem, então, para a gente estudar modelos, né, epidêmicos, né, ou qualquer outro modelo, a gente usa teorias de campo médio, né? As teorias que a gente mais usa são as teorias quantitative, que eu vou falar agora, e a teoria heterogênea, né, de campo médio heterogêneo. Essa teoria quantitative, ela leva em consideração uma coisa muito interessante, que é a, a matriz de adjacência. Então, o que eu quero investigar é o seguinte: como que a densidade de pessoas infectadas ao longo do tempo está variando, né? Então, essa densidade de pessoas infectadas, ela está variando. Se a pessoa infectada I, por exemplo, se ela está infectada, ela pode ficar curada espontaneamente. Aqui eu coloquei a taxa de cura, Mi, valendo 1, tá? Não interfere muito. E se ela tiver suscetível, né? Ou seja, ela não está infectada, ela pode ficar infectada com uma taxa lambda se ela tiver algum vizinho que está infectado. Então, é isso que essa equação significa, ok? E aí, eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque se eu fosse fazer todos esses cálculos aqui, a gente ia ficar só no modelo CIS e só numa das teorias. Mas é um pouquinho complicado fazer esse cálculo, mas a gente consegue, né, analisando essa equação aqui, tirar o limiar epidêmico que eu falei para vocês. Ou seja, qual é o valor de lambda acima do qual a epidemia vai persistir, vai infectar praticamente todo mundo. E abaixo desse valor, a epidemia não teria grandes transtornos, pouca gente infectado, ela ia acabar morrendo e a gente não teria problema. Então, qual que é esse valor do limiar epidêmico, né, do lambda crítico que a gente chama? Né, quando a gente pega uma rede daquele tipo que eu falei para vocês, né, que é uma rede heterogênea, a gente encontra um limiar epidêmico com esse valor aqui, tá? Vamos analisar esse valor. Vocês lembram lá que eu falei que a distribuição acho que tem alguém com o microfone ligado, gente? Se puder desligar, fazendo um favor. Pessoal, desliga o som. Opa, tá ótimo. Obrigada, gente. Vocês lembram lá que eu falei que a rede, né, ela tem uma distribuição de conectividade do tipo lei de potência. Eu vou voltar aqui só para vocês verem. É um K elevado a menos gama. Esse gama aqui, geralmente para redes reais, está entre 2 e 4, 2 e 3,5. Depende, se a rede for biológica, se for uma rede tecnológica, uma rede social, ele muda um pouquinho, né? Mas basicamente vai variar aí entre 2 e 4, né? Então, a gente vê que o comportamento do lambda é diferente para valores diferentes de gama. Mas o que acontece aqui, ó? Se o gama for maior do que 5 meios, a gente tem que o lambda crítico é igual a 1 dividido por Kc. O que é esse Kc? Esse Kc é o maior valor do grau da rede. Então, é o nó que tem mais conexões, né? E se o gama tiver entre 2 e 2 meios, né? A gente tem um lambda crítico que é o K médio, né? Ou seja, o número médio de conexões dividido pelo segundo momento. Só que se a gente fizer essa continha aqui, né, ó, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e calcular o K2 para esse valor de gama aqui, ó, ele vai para infinito. Quando a rede vai para o limite termodinâmico, né? Quando você pega uma rede de tamanho infinito. E o Kc também vai para infinito. Então, significa falar que o lambda crítico está indo para zero, né? Ou seja, essa teoria nos mostra o seguinte: se você tem uma rede muito grande e uma rede heterogênea, o limiar epidêmico é zero, né? Seria basicamente isso. O que significa falar que o limiar epidêmico é zero? Significa falar que qualquer taxa de infecção, por menor que ela seja, infinitesimal, a epidemia vai espalhar na rede inteira. E um exemplo que a gente viu é o coronavírus, né? O coronavírus, você pode pensar que ele é uma epidemia se espalhando numa rede praticamente infinita, porque são bilhões de pessoas, né, a população mundial, né, uma rede muito grande, e começou com uma pessoa apenas infectada. Então, aí ela se espalhou rapidamente, né, na rede toda. Então, esse resultado é interessante porque ele nos mostra que, como a gente tem, né, no mundo real aí, é lógico que a rede real, ela é mais complexa ainda do que essa rede que eu falei, heterogênea, né? Mas essa aproximação já é suficiente para nos, digamos, mostrar que a gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente tem uma epidemia, uma pessoa infectada, ela pode espalhar essa epidemia para o mundo inteiro, né? Que foi o que aconteceu.
Já a teoria homogênea, né, a teoria de campo médio homogênea, a gente resolve uma equação muito parecida, tá, gente? Eu quero saber qual que é a densidade de pessoas infectadas que tem K vizinhos. Então, eu vou separar as pessoas pelo número de ligações que ela possui, né? Então, ele pode ficar curado espontaneamente. Se ele estiver saudável, ele pode ficar infectado com uma taxa lambda. Se ele estiver em contato com um vizinho que tem K' ligações e que está infectado. Então, aqui, ó, no lugar da matriz de adjacência, igual eu coloquei aqui, eu coloco uma probabilidade de um nó que tem K ligações estar conectado com um que tem K' ligações, ok? Mas o cálculo, digamos assim, a análise é parecida, tá? E aí eu vou considerar redes não correlacionadas para eu conseguir quebrar isso aqui, né? Aqui também a gente considera, tá? Para conseguir fazer o cálculo. Para conseguir quebrar isso aqui, eu fazer a conta, né? E aí, depois de fazer uma análise de estabilidade linear, em torno do ponto crítico, tudo, em torno do ρ igual a zero, né? Que é a transição de fase. Aí a gente, né, faz a mesma análise que a gente fez anteriormente, e aí a gente acha um limiar epidêmico que ele é K dividido por K2. Olha que interessante. Ele é igual a esse aqui, ó, né? Então, para gama de 2 até 5 meios, os resultados batem. Para gama maior do que 5 meios, os resultados são um pouco diferentes, né? E aí, esse K2 aqui, mas esse K2 aqui eu falei para vocês que ele diverge, né? Ou seja, ele vai para infinito, então o lambda vai para zero. Apenas quando o gama é menor do que 3, tá? Se o gama for maior do que 3, esse valor aqui não vai para infinito. Então, esse valor aqui é diferente de zero. Então, basicamente, resumindo, né? As duas teorias, elas concordam para gama menor do que 3 e para gama maior do que 3, uma fala que o limiar é zero e a outra fala que o limiar é diferente de zero. E durante muitos anos ficou-se na tentativa de saber qual das teorias melhor descreve o modelo CIS, né? Então, para isso, a gente tem que comparar com simulações. Hoje em dia existem outras, tá, gente? Outras teorias, aproximações de pares dessas teorias mais refinadas, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. E aí a gente vai para a parte de simulação, né? A parte de simulação eu não vou entrar muito em detalhe por causa do tempo, mas basicamente o que a gente tem é aquelas regrinhas que eu falei lá no começo. A gente tem um indivíduo infectado, né? E aí, se você sorteia ele aleatoriamente, com uma certa probabilidade, ele vai ficar de novo suscetível, né? Ele vai ficar curado. E com uma probabilidade complementar, você vai sortear, na verdade, um dos vizinhos dele e infectar um dos vizinhos dele, ok? Se caso ele esteja suscetível. Então, basicamente, essa regrinha, tá? E quando a gente vai para a simulação, a gente tem um problema que eu falei para vocês no início, que é envolvendo essa transição de fase para estado absorvente. Porque o que eu vou fazer, né? Eu vou calcular, eu vou começar aí a minha dinâmica, por exemplo, com uma fração de pessoas infectadas e vou fazendo essa regrinha. Ou ela fica curada ou ela transmite doença. E vai indo, né? E aí eu vou calculando quantas pessoas estão infectadas ao longo do tempo. E aí eu vou variando aquele lambda, né? O valor do lambda. À medida que eu vou aumentando o lambda, eu vou ter muita gente infectada. Se eu diminuir muito o lambda, a epidemia morre, né? Vai para o estado absorvente. Só que o que acontece? Como a simulação ela é finita, ou seja, você está trabalhando com uma rede finita, acaba que acontece flutuações na sua simulação, porque ela é estocástica também, né? Ela é probabilística, que uma hora ou outra o sistema cai no estado absorvente, mesmo quando você está com aquele lambda muito grande, né? Acima do limiar epidêmico. Então, por causa dessas flutuações que acontecem na simulação, a gente tem que tratar qualquer processo dinâmico, tá, gente, com transição de fase para o estado absorvente, de uma maneira mais cuidadosa, né? A primeira ideia que se tem é a seguinte: então, eu vou fazer várias simulações, vou fazer, sei lá, 1 milhão de amostras, e aí eu só vou pegar a densidade final lá, né, de número de pessoas infectadas, naquelas amostras que sobreviveram, ou seja, que não caíram o estado absorvente, né? Eu vou fazer uma média somente nas amostras que sobreviveram. Só que isso custa muito computacionalmente, fica muito inviável o seu programa, porque à medida também que você vai aumentando o tempo, mais chance tem de você cair no estado absorvente. Então, mais simulações você teria que fazer. Então, fica inviável. Então, a gente usa vários métodos para contornar esse estado absorvente, né? O método que eu mais usei aqui, ele é chamado de método quase estacionário, né? Que você faz o seguinte:
você vai gravando, você vai tirando fotos, digamos, da sua simulação. Aí, quando vai cair no estado absorvente, você não cai. Você volta para alguma daqueles estados que você fotografou, digamos, né, que você memorizou lá antes, e aí recomeça a simulação. Então, você faz uma média dos estados quase estacionários. E aí, né, num trabalho aí do Dickman e do Marcelo Oliveira, eles provaram que esse estado é equivalente ao estado estacionário mesmo. Então, tudo certo, a gente pode fazer isso. E aí, o que a gente calcula, como que a gente determina esse valor, esse limiar epidêmico, né? A gente calcula, a gente poderia fazer igual aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, a densidade em função do lambda, só que uma maneira mais precisa é calcular a suscetibilidade da densidade, né? Então a gente pega essa suscetibilidade que eu chamei aqui de modificada, porque eu estou dividindo, estou pegando a suscetibilidade, né, a densidade ao quadrado, né, menos a densidade média ao quadrado, dividido pela densidade média, e essa suscetibilidade, ela apresenta um pico, né? Aqui eu estou variando o lambda e calculando a densidade. Aí ela apresenta um pico quando tem a transição de fase. E aqui, ó, essa rede é uma rede pequena e à medida que eu estou indo aqui para a esquerda, eu estou aumentando a rede. Esse pico, ele vai se aproximar, né, à medida que eu estou aumentando a rede, do valor real, né? Então eu teria um gráfico, eu poderia fazer um gráfico do lambda crítico em função do n, do tamanho da rede. E aí, se esse lambda crítico vai para zero com o tamanho da rede, significa que a teoria quantity está certa. Né? E se ele vai para um valor finito, significa que a teoria heterogênea estaria certa, né? Para gama maior do que 3. Então, o que a gente faz é calcular isso. Né? Existem outros métodos aqui para você contornar o estado absorvente, tá, gente? Eu não vou falar deles aqui por causa do tempo. Existem métodos até mais simples do que esse que eu usei, mas, enfim, a gente pode usar qualquer um deles que o resultado é equivalente, tá? Você pode usar, por exemplo, o método mais simples é o seguinte, você coloca, que seria esse hub reactivation aqui, né? A dinâmica está correndo normal, quando cair no estado absorvente, você pega o hub, ou seja, o nó mais conectado da rede, infecta ele e volta a fazer a simulação. Também dá na mesma, né? Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte, vamos relembrar lá, né? Para gama maior do que 3, vai existir um consenso, né? Vocês lembram lá, as duas teorias concordam. Para gama menor do que 3, as duas teorias concordam, só que a quantity, né, que eu chamei aqui de QMF, ela é um pouquinho melhor quando gama é menor do que 5 meses. Vou mostrar aqui no gráfico, tá, gente? O gráfico tem muita informação, mas é basicamente essas retas aqui que a gente tem que analisar. Então, eu estou calculando o lambda crítico em função do tamanho da rede, certo? Então, à medida que eu vou aumentando o tamanho da rede, o lambda crítico está indo para zero, certo? Para esse primeiro gráfico aqui, eu estou usando gama igual a 2,25, ou seja, menor do que 5 meios. As duas teorias funcionam igualzinho. Ó, o verde aqui é o resultado da simulação, o vermelho e o preto são as teorias. Praticamente igual, né? Quando eu pego um gama igual a 2,75, ou seja, está entre 2,5 e 3, as duas teorias também falam que vai para zero, mas vai para zero um pouquinho diferente, né? Então, você olha aqui, ó, o verde seria a simulação, o azul aqui, né, e o vermelho seria a teoria quantity, né? O azul ele é uma teoria quantity melhorada, tá? A teoria de pares. E o preto seria a teoria heterogênea. Então, a simulação está um pouquinho mais próxima da teoria quantity, né? Mas as duas dão um resultado qualitativamente igual, né? Tá indo para zero. Ok. O problema acontece em um gama maior do que 3, como eu falei para vocês. A teoria QMF, que é o vermelho aqui, ó, ele vai para zero. E a teoria HMF, que é a heterogênea, é esse preto aqui, ó, tá indo para um valor diferente de zero. O interessante é que quando a gente faz a simulação, a gente viu o seguinte, quando a rede é muito grande, começa a aparecer dois picos na suscetibilidade. Aqui não tá, aqui tá mais um morrinho, né? Mas tem, dependendo do tamanho da rede, a gente vê nitidamente dois picos. Um pico parece que vai igual ao quantity, né? Vai para zero, e o outro pico a gente ainda não tem tanta certeza assim se vai para zero ou se vai para um valor finito, mas parece também que está indo para zero. Então, o modelo CIS, ele é um modelo extremamente delicado, né, de se trabalhar, e
E, na verdade, qual teoria, digamos, que está certa, né? Será que o limiar epidêmico vai para zero mesmo ou não vai para gama maior do que 3, né? E aí, depois de vários estudos, né, a gente constatou o seguinte, num cenário comum, você teria duas fases distintas acima do limiar epidêmico. A epidemia, né, você tem a fase supercrítica, a epidemia sobrevive, e abaixo o estado absorvente, pronto, acabou. Mas na dinâmica do modelo CIS, você tem o seguinte, quando você está abaixo do ponto crítico, mas não tão baixo assim, né, um valor ali pequeno, mas não tão pequeno, você tem uma região que a epidemia, ela tá com uma densidade de pessoas infectadas que iria para zero no limite termodinâmico, mas ela é uma fase ativa. A epidemia sobrevive por causa dos hubs, tá? E aí a gente chama essa fase aí de fase de Griffiths, né? Uma dinâmica lenta. Por isso que aparecem esses múltiplos picos que eu falei para vocês na suscetibilidade, que eles estão associados aos hubs. É como se tivesse um hub e esse hub ele está, digamos, longe do outro hub. Então, essa região aqui perto desse hub fica ativa, né? Os vizinhos dele ficam infectados e eventualmente o outro também fica. Então, aparece como se fosse transições de fase locais, né? Entre aspas, né? Vamos tentar ser um pouco mais didático aí. Quando você tem muitos hubs na rede, que é o que acontece quando o gama é menor do que 3, né? Porque esse gama é a inclinação da reta. Quanto menor o gama, mais inclinada a reta tá, mais hubs você tem. Então, quando o gama é menor do que 3, você tem tantos hubs na rede que os hubs acabam estando conectados entre si. A probabilidade de eles estarem conectados entre si é alta. Então, quando um hub reinfecta o outro, a rede toda acaba se reinfectando ao mesmo tempo. Mas para gama maior do que 3, parece que o hub, digamos, um hub demora mais tempo, digamos, para reinfectar o outro, porque eles não estão diretamente conectados, né? Eles estão indiretamente conectados. Mas como é uma rede que apresenta propriedade de mundo pequeno, eles acabam reinfectando um hub acaba reinfectando o outro da mesma maneira, tá? E aí, depois de vários estudos, né, principalmente esse aí, do Bogunha, Castellani e Pastor Satorras, eles analisaram um problema usando uma abordagem aí semi-analítica, né? E eles viram que os hubs realmente têm essas propriedades de reinfecção de longo alcance, ou seja, um hub consegue reinfectar o outro, mesmo para gama maior do que 3. E aí viram que realmente o limiar epidêmico vai para zero, tá? E, na verdade, né, já tinham conhecido aí artigos, né, da área foi mais ou menos aí na mesma época, matemáticos, né, que comprovavam matematicamente, né, provavam rigorosamente que o limiar vai para zero. Então, conclusão que a gente chega que o limiar vai para zero para qualquer valor de gama, tá? Mas o mecanismo de ativação é diferente. Para gama menor do que 3, os hubs infectados basicamente significa infectar a rede toda, porque eles estão muito próximos, né? Tem muitos hubs e eles acabam estando conectados entre si. Então a gente fala que é um mecanismo de infecção coletiva, a rede toda fica infectada. Já para a gama maior do que 3, a gente tem um outro mecanismo, que é o mecanismo reinfecção dos hubs. Mas como eles são hubs, né, ou seja, eles estão conectados com grande parte da rede, esse mecanismo de reinfecção é suficiente para a densidade de pessoas infectadas ficar diferente de zero, né, o que caracteriza a transição de fase. Então, resumidamente, o limiar epidêmico realmente vai para zero para qualquer situação, mas por mecanismos diferentes, ok? Bem, vamos passar para a parte de sincronização e de processos de rumores. Aqui eu vou ser mais rápida, tá, gente? Por quê? Vocês vão ver que a gente vai usar as mesmas teorias que a gente usou anteriormente, tá? Então vai ser mais fácil da gente... Eu vou ser um pouquinho mais rápida aqui, até por causa do tempo também. Então, como eu falei, né, os processos de sincronização, eles aparecem em vários sistemas biológicos, tecnológicos, físicos, né? E aqui a gente também usa as mesmas teorias que eu mostrei para vocês para calcular o limiar... não, aqui não é limiar epidêmico, né? Seria o acoplamento crítico, né? Que eu vou mostrar para vocês, de modo que acima desse valor a rede toda está sincronizada, abaixo ela não está sincronizada, né? E, diferentemente do que a gente achou lá para o modelo CIS, a gente vai ver que, para esse caso, a teoria HMF ela funciona melhor, ou seja, para gama maior do que 3, o limiar vai para um valor finito, né? Não vai para zero.
né? Então, basicamente, como eu falei para vocês, a gente usa o modelo de Kuramoto, né? Esse modelo de Kuramoto, ele fala o seguinte, como que a fase de um oscilador, né, que eu chamei aqui de teta, do oscilador I, está variando com o tempo. Então, cada oscilador tem uma frequência natural, que é o ômega I, e eles estão acoplados, né? Os osciladores estão acoplados. Então, pensa numa rede, se os osciladores são vizinhos naquela rede, eles estão acoplados, e aí a fase do oscilador I pode mudar e ficar igual à fase do oscilador J se eles estão conectados e de acordo com essa constante de acoplamento. Se essa constante de acoplamento for forte, eles ficam sincronizados. Se ela for fraca, eles não ficam sincronizados. Então, você vai ter uma transição de fase aí, dada por essa constante de acoplamento. E se você, né, se a gente fizer a continha aqui, usando a teoria QMF, eu acho que essa constante de acoplamento é um valor constante. E olha aqui, ó, o valor que a gente achou aqui, ó. Aqui eu coloquei K máximo, mas seria o KC, né? É exatamente o mesmo resultado que a gente achou para a dinâmica do modelo CIS. Olha que interessante, é uma dinâmica completamente diferente, mas é o mesmo resultado que a gente acha, né? A menos de uma constante aqui. A gente vê, então, que a teoria QMF prevê que a constante de acoplamento crítico ela vai para zero, para qualquer valor de gama. Já a teoria HMF, olha que o valor também que a gente acha. É o mesmo valor que a gente achou lá na epidemia. Então, a gente vê, né, que são modelos diferentes, né? Esse aqui é bem diferente mesmo, porque a gente resolve ele até numericamente, é uma equação diferencial que a gente resolve numericamente. O CIS, na verdade, a gente faz uma modelagem estocástica, né? Mas mesmo assim dão os mesmos valores na teoria, né? E aí a gente vai fazer a mesma coisa, a gente tem que calcular esse acoplamento crítico em função do tamanho da rede e ver qual teoria se comporta melhor, né? Aqui a gente tem em azul a simulação, em rosa escuro a teoria HMF e rosa claro a teoria QMF, né? Então você vê que para a gama 2.25 e para a gama 2.7, ou seja, gama menor do que 3, as duas teorias praticamente dão o mesmo resultado mesmo e concordam com a simulação. Mas já para a gama maior do que 3, a gente vê que aquela teoria primeira, né, a QMF, vai para zero, né? E a teoria HMF, ela vai para um valor finito. E o resultado da simulação concorda com essa teoria, não com a de baixo, né? Então, vai para um valor diferente de zero. Ou seja, aqui a gente tem um mecanismo diferente para a gama maior do que 3. No caso aqui, a gente não tem a possibilidade, digamos, de uma reinfecção de um hub para o outro. E isso faz com que, para que a rede seja realmente toda sincronizada, ela tem que para ter a sincronização, né, a rede tem que estar toda sincronizada, ou seja, é um mecanismo que envolve a sincronização de toda a rede, o limiar epidêmico tem que ser infinito, né? Tem que ser finito, desculpa, diferente de zero. Que eu vou gastar só um tempinho só para explicar isso aqui, que eu acho muito interessante, que é o seguinte, na verdade, o modelo de Kuramoto e qualquer outro modelo que a gente for estudar epidêmico, aqueles que eu falei para vocês, o CIR, o CIRS, eles apresentam esse mesmo comportamento do modelo de sincronização. Então, na verdade, o que está errado, assim, né? Não errado, o que está diferente, na verdade, é o CIS. É o modelo CIS, que ele é diferente de outros processos dinâmicos. E por que ele é diferente? Ele é diferente porque no modelo CIS, né, apesar dele ser o mais simples, o que acontece? O hub que está infectado, depois que ele fica curado, ele fica novamente suscetível. Ele não tem um tempo de recuperação. Então, isso faz com que ele pode, novamente, no próximo passo de tempo, ficar infectado de novo. Então, você tem um mecanismo de reativação de hubs, que faz com que a epidemia, digamos, se espalhe mais rápido, e por isso o limiar epidêmico vai para zero. Já no caso da sincronização, isso não acontece, porque se o hub A está sincronizado com o hub B, ele não vai desincronizar, digamos, para sincronizar de novo, ele já está sincronizado, né? Então, você só vai atingir, digamos, aí o que acontece? Os nós da rede vão ficando cada vez mais sincronizados, até você ter uma fração finita da rede sincronizada, que aí é essa transição de fase aqui, ok? Não sei se eu fui tão claro, mas espero que tenha dado para entender essa diferença. Que é a mesma coisa que acontece, tá? No modelo de propagação de rumores, tá? Esse artigo aqui a gente terminou de escrever, submetemos para publicação recentemente. Aquele outro lá da sincronização, ele já está disponível, tá? No PRE. E
nesse trabalho a gente viu o seguinte, né? O processo de espalhamento de rumores, ele se dá devido à interação, né, entre as pessoas. E a gente usa o modelo Mac-Thomson, que eu falei para vocês, para investigar a propagação de rumores. E esse modelo, ele é da década de 60, somente em 2000 ele foi aprimorado, né, para redes complexas, e até hoje tinha-se pensado que não existia transição de fase nesse modelo. Por que não pensaram isso? Porque quando a gente faz o cálculo analítico, aquela teoria QMF, aquela teoria HMF que eu mostrei para vocês, a gente não consegue achar o limiar epidêmico. Dá que não existe transição de fase. Mas a gente consegue entender isso, né? Por quê? Porque aquela aproximação que eu fiz, né, que eu mostrei para vocês, é uma aproximação que a gente chama de um sítio, ou seja, eu estou falando que o estado desse sítio I não depende do estado dos vizinhos. Isso, óbvio, é uma inverdade, é uma aproximação, né? Porque, por exemplo, se um indivíduo está suscetível, no próximo passo de tempo, ele só vai estar infectado se ele tiver um vizinho infectado. Então, a atual situação de um nó da rede depende dos outros, dos vizinhos. Mas quando a gente faz uma dinâmica do tipo epidemia ou sincronização, é uma aproximação até válida. Mas no caso aqui de rumores, ela fica mais comprometida, porque a informação vai ser passada de uma pessoa para outra, né? Então, a vizinhança, digamos, interfere mais diretamente ainda nesse caso, e aí a gente não consegue capturar a transição de fase usando aquelas teorias simples. E quando a gente vai para teorias mais sofisticadas, como teorias de pares, o cálculo fica muito complicado e até numericamente a gente não chegou a conseguir resolver isso aí, né? Então, o que a gente fez foi simulações, né, basicamente. Então, eu vou explicar aqui como que é o modelo. O modelo é o seguinte: você tem uma pessoa que a gente chama de espalhadora, né, que é o Y, e uma pessoa X que a gente chama de ignorante, ou seja, ela não sabe a notícia, né? Então vamos pensar que o Y ele conhece a notícia e o X não conhece a notícia. Se eles estão em contatos com uma taxa lambda, o Y vai transmitir, né, vai informar a notícia para o X, então o X vai virar um espalhador da notícia também, tá? Mas o que acontece? Se você sabe uma notícia, né? Você quer contar uma fofoca para alguém, aí na hora que você vai contar, a pessoa já sabe. Aí você fala, perdeu a graça, então eu não vou contar mais para mais ninguém. Você vira um que a gente chama de stifler, em inglês, eu não sei como que seria. Uma pessoa que sabe a notícia, mas não quer contar para mais ninguém, né? E também a mesma coisa, se você sabe a notícia, encontrou alguém que já sabe, mas que também não está falando para ninguém, já virou para a página da notícia, digamos, você também para de espalhar a notícia. Você vira uma pessoa que sabe a notícia, mas não transmite, tá? E só que se a gente analisar esse modelo apenas com essa dinâmica aqui, com essas três primeiras equações, a gente tem o que a gente chama de um modelo com múltiplas, com infinitas, né, com infinitos estados absorventes. Por quê? Qualquer estado onde existe apenas x e apenas z na sua dinâmica, por exemplo, pode ter um x e 1000 z's, pode ter 1000 z's 1000x e 1z. Qualquer estado, qualquer combinação dessa aí, vai ser um estado absorvente. Por quê? Porque você precisa ter y para transmitir a informação, né? A pessoa que é o espalhador, né, da informação. Então, esse modelo aqui é um modelo com infinitos estados absorventes. Para a gente poder comparar com aqueles modelos que a gente viu lá da epidemia, da sincronização, a gente coloca um mecanismo de esquecimento. Ou seja, uma pessoa que ela já sabe a notícia, está cansada de espalhar aquela notícia, depois de um tempo ela esquece a notícia. Pode não parecer tão realista, mas a gente pode pensar que esse caso aí seria uma pessoa que ela não se atualizou da notícia, né? Então, sei lá, a gente vamos pensar na notícia aí do coronavírus, né? No começo, a gente viu que, infelizmente, as pessoas que estavam mais morrendo eram pessoas mais velhas e com comorbidades. Aí, se a pessoa simplesmente parou de ver jornal lá em abril de 2020, ela não está sabendo das notícias que estão acontecendo agora e está vendo que está morrendo muita gente jovem, sem comorbidade, que tem outras variantes do vírus. Então, a gente pode falar que ela esqueceu a notícia, né? E aí a gente tem mesma situação, tá, gente, de um modelo com transição de fase para o estado absorvente. A gente faz a simulação estocástica, usa aquelas técnicas lá de transições de fase, né, com estado absorvente, e a gente acha também basicamente, né, aqui eu
como esse lambda meu, que vai ser o meu parâmetro crítico, eu posso ter diferentes valores de alfa que praticamente não mudam o meu resultado, tá? Então, a gente pode analisar aqui apenas um gráfico, né? Vamos pegar esse último gráfico aqui, ó. Quando eu pego para gama menor do que 2,5, a taxa de transmissão aí, né, da informação, que é crítica, né, ou seja, qual que é a transição de fase aí? De um estado onde está todo mundo, digamos, ignorante, né, ninguém sabe a notícia, ou para uma transição de fase, uma fase ativa, onde uma fração finita da população conhece a notícia. Então, esse valor ele vai para zero, também para gama menor do que 2,5. Para gama maior, entre 2,5 e 3, ele parece que vai para zero também, só que mais lentamente. E para gama maior do que 3, parece que ele vai para um valor finito, né? Ele não está indo para zero. Então, note que é o mesmo comportamento que a gente achou lá na sincronização. Então, realmente, né, isso corrobora para a gente analisar, para a nossa conclusão, né, de que o modelo CIS, ele realmente é especial, né? Ele é diferente dos outros modelos de processos dinâmicos. Ele é o único que dá sempre o limiar indo para zero, né? Por causa daquilo que eu falei da reinfecção dos hubs. E por fim, né, a gente também analisou um comportamento muito interessante, que abaixo do ponto crítico, parece que esse modelo de rumores, ele também tem uma, digamos, atividade. Parece que o rumor, ele fica esquecido. Ele fica esquecido, mas uma fração, assim, alguém lembra desse rumor, digamos, alguém lembra dessa informação, e de repente ela vai e se espalha na rede toda, tá? Basicamente isso que a gente analisou por esse gráfico, onde a gente tem o tempo de vida, digamos, né, do rumor, né, da informação, em função desse lambda, né, que é o nosso parâmetro de ordem. E a gente viu que aqui está a transição de fase, tá? Mas abaixo da transição de fase, olha que o tempo de vida parece que está indo para infinito, né? Ou seja, aqui uma comparação didática seria pensar na questão da Terra plana, né? Sei lá, tem milhares de anos, né, que a gente sabe que a Terra é redonda e ninguém falava disso. Mas alguém deve que pensava isso, né? Que a Terra era plana. E aí, de repente, tem uma mudança de fase, aí, uma transição de fase, onde você tem uma fração, infelizmente, maior do que eu gostaria da população que acha que a Terra é plana, né? E agora a gente vem esses comentários aí de terraplanistas e tudo mais. Então, é como se ele tivesse adormecido o rumor e depois ele vai e, de repente, ele dá um boom, né? E espalha para a rede toda. Bem, concluindo aí, né? Eu acho que eu falei no tempo certinho, os 40 minutos que o Moisés tinha me proposto. Aqui a gente fez uma revisão, assim, super rápida, é lógico, né, da teoria e das técnicas de simulações para simular modelos com transições de fase para estados absorventes, né, em redes complexas. E aí a gente viu a discrepância, né, basicamente, assim, em suma, né, a gente achou aí vários resultados, mas em suma a gente a gente viu, né, que existem semelhanças, né, entre os modelos, né, vocês viram, né, todos têm transição de fase para o estado absorvente, o limiar epidêmico que a gente achou lá nas teorias de campo médio são iguais e tudo mais, né, exceto o de rumores que a gente não consegue achar, mas na simulação a gente acha, mas a gente viu a diferença básica que parece que o modelo CIS, para gama maior do que 3, né, a fase ativa ela acontece devido à reinfecção de hubs, né? Reinfecção entre os hubs. E isso não acontece nem no modelo de sincronização, nem no modelo de espalhamento de rumores, e nem em outros modelos epidêmicos, né? Como o CIR que eu falei para vocês. Então, parece que o CIS realmente ele é um caso diferenciado, onde essa reativação de hubs ela faz muita diferença. Enquanto no processo de Kuramoto e no processo de espalhamento de rumores, ela acontece um espalhamento na rede toda, né? A rede toda, né, é um fenômeno coletivo, né? O que eu quero dizer, para ter transição de fase tem que ter um fenômeno coletivo e não apenas a reinfecção de hubs. É isso, pessoal. Muito obrigada aí pela atenção. Estou abertas aí a perguntas. Obrigada, Angélica. Pessoal, alguma pergunta? Ficou tão didático que todo mundo entendeu, ou eu falei tão rápido assim que ninguém entendeu? Ô Moisés, bom dia. Tem uma pergunta do Renan aí no chat aí, ó. Ah, tá.
Dá para ver, Angélica? Eu consigo, deixa eu voltar aqui para a tela. Pergunta do Renan. Queria saber, com base no estudo desses modelos, se existem propostas teóricas visando elaborar políticas públicas para combater, por exemplo, pandemias ou fake news. Além disso, também queria saber se o modelo mais simples é possível obter resultados que possam contribuir nesse combate. Ótima pergunta, Renan, obrigada. Sim, na verdade, aqui eu não mostrei, né, para vocês, mas essa equação aqui, eu vou voltar lá. Essa equação aqui. Na verdade, eu não mostrei porque em outubro, né, do ano passado, eu fiz um seminário para pós, aí nesse seminário eu mostrei. Eu acho que, inclusive, ele está até gravado, né, caso alguém queira assistir aí. Essa equação aqui, ó, quando a gente pega uma equação mais simples, né, vamos pensar numa equação onde é uma situação da população homogênea, ou seja, todo mundo tem o mesmo número de vizinhos, porque aí essa matriz aqui fica facinho de resolver, a gente consegue resolver analiticamente. E quando a gente resolve analiticamente, a gente mostra que essa equação, que a solução dela é do tipo exponencial. Então, ela vai ser exponencial de lambda menos 1 T, alguma coisa do tipo, né? Enfim, aí esse termo que tá, esse parâmetro, né, da exponencial, se ele for negativo, significa que a densidade de pessoas infectadas tá diminuindo, indo para zero. E se ele for positivo, significa que a densidade de pessoas infectadas está crescendo exponencialmente, o que mostra essa transição de fase. Né? A gente faria a mesma análise do que a gente fez aqui, só que mais didática. E aí, você vê que esse parâmetro que mostra a transição de fase, você pode decompor ele em dois parâmetros. O número de contatos e a fração de contágio. Quando você fala em número de contatos, aí se você diminui esse número de contatos, a exponencial vai de uma exponencial crescente para uma exponencial decrescente. E o que significa isso? Significa falar que você está diminuindo o número de contatos entre as pessoas, ou seja, fazendo distanciamento social. Então, você consegue provar matematicamente que o distanciamento social é efetivo, né? E se você pega um número de contágio, ou seja, qual que é a fração de encontros entre as pessoas que geraram uma infecção, que geraram um contágio. Aí você vê que se você diminui esse número de contágio, você também tem um decréscimo no número de pessoas infectadas. E esse número de contágio estaria associado com o uso de máscaras, né? Porque, por exemplo, se você está infectado, encontra com alguém, mas se você está de máscara, a chance de infectar é menor do que se você não tivesse de máscara. Então, matematicamente, a gente consegue provar com um modelo simples desse, que o número de pessoas infectadas diminui se você usa máscara e diminui se você faz distanciamento social. E, obviamente, também se você incluir vacina aí, que seria basicamente você começar com o número de pessoas que estão recuperadas, né, elas não ficam infectadas, você também tem uma diminuição no número de pessoas infectadas. Então, sim, dá para mostrar com um modelo simples como as políticas públicas funcionam, né? E dá também ainda para estudar esse modelo, né, de modo mais realista, né? Por exemplo, você estuda o caso do Brasil, é diferente do caso da Inglaterra. O Brasil é um país continental, a densidade de pessoas aqui no Sudeste é muito maior do que no Norte, as condições de hospitalizações aqui em São Paulo é muito melhor do que no Amazonas, enfim, tudo isso você pode colocar no seu modelo, pode pegar dados do IBGE e colocar, por exemplo, as pessoas que têm comorbidade, as faixas etárias, colocar tudo isso no seu modelo para investir em políticas públicas. E é isso que tem se feito, né? Assim, tanto a Organização Mundial da Saúde, até que no Brasil mesmo tem um comitê lá de física do Nordeste, que assessora, né, os governos estaduais do Nordeste, analisando mesmo esses modelos para melhorar as políticas públicas. Mais perguntas, pessoal? Eu quero fazer uma pergunta, Moisés. Pode fazer. Oi, Angélica, tudo bem? Obrigado pelo seminário, muito interessante. Só colocar aqui meu... Licença. Minha pergunta é a seguinte, você fez, pelo que eu vi aí na parte dos modelos de epidemia, né, você fez sempre comparações com simulações computacionais, né, dos modelos teóricos com as simulações. Sim.
eu sei que nos casos, nos eventos reais, né, você tem um nível de complexidade bem maior, né, do que você consegue modelar, né? Uhum. Mas até mesmo para entender o alcance, né, de uma aproximação e tal, eu me pergunto aqui, essa pergunta que eu queria te fazer, se existem comparações com eventos já observados, que, assim, elas mesmas já são diferentes, né, na forma de transmissão e tal, e, assim, para entender para quais epidemias tal modelo ou outro é mais adequado, existe esse tipo de comparação com com epidemias já observadas, né, seja epidemias, assim, em locais ou pandemias mesmo? Não sei se... Uhum. Não entendi essa pergunta, é uma ótima pergunta. Sim, existe sim. Na verdade, né, como você falou aqui, esse modelo que eu apresentei, apesar de ser complexo o suficiente, né, da parte analítica, de simulação, ele não é complexo o suficiente para descrever uma pandemia tipo do coronavírus, né? Então, assim, agora, atualmente, ano passado, né, e esse ano, tem surgido aí trabalhos que colocam, igual eu falei aqui anteriormente, né, colocam outros compartimentos no modelo, né? Você divide o modelo por faixas etárias, por comorbidade, por densidade das pessoas. Você pode pegar dados de celular e analisar a mobilidade das pessoas. Tudo isso para o seu modelo ficar o mais realista possível e você conseguir descrever aquela dinâmica, né? E existem já outros estudos antigos, né? Por exemplo, na década de 50, teve um surto de sarampo, né? E sarampo ataca mais as crianças, né? Comete mais as crianças. Então, eles fizeram um estudo usando metapopulações, que a gente chama, né? Aí, né, nessa época, né, surgiu vários estudos mais analíticos, né, do que computacionais, mas que a gente chama de metapopulações seriam tipo comunidades, né, que representariam as escolas, e essas escolas elas estão conectadas com as casas das pessoas ou até uma escola com outra, porque uma criança de uma escola é vizinho da outra, né, de outra escola, e aí eles entram em contato, e também fizeram uma estratificação etária, né, da população para analisar esse surto. Outro exemplo também foi eu acho que foi a SARS em 2009. 2009 foi a SARS, não foi? Acho que foi... Acho que foi 2003, não, na Coreia do Sul? Ali na Ásia? Ficou ali na... Não aquela que ficou, aquela lá, acho que é a MERS, né? Que é do Oriente Médio. Ah, Teve uma outra, acho que é a SARS mesmo, o H1. 2009 foi H1N1, né? Isso, acho que foi essa mesmo, H1N1, que chegou aí em vários países, né? Mas não foi tão drástico como a do coronavírus. Mas aí um grupo lá dos Estados Unidos, que ele é coordenado pelo físico Alessandro Vespignani, ele estudou o seguinte, ele viu que a, ele conseguiu prever, antes mesmo realmente da epidemia chegar nos Estados Unidos, como que a epidemia ia chegar, analisando os voos, né? Os voos, né? Você tinha um surto num lugar, e aí você consegue ver as conexões dos voos daquele país para os outros, né? Qual que é o fluxo de pessoas, quantos voos tem por dia, enfim. E aí ele conseguiu prever mais ou menos quando que o surto ia chegar nos Estados Unidos, e aí eles adotaram políticas nos aeroportos mesmo para prevenção. Então, tem sim estudos mais de modelos antigos, e para cada doença, digamos, que você analisa, você tem uma modelagem diferente. Só uma última perguntinha. Obrigado, Angélica. Bem esclareceu sua resposta. Você falou no início, na primeira rede que você colocou, né? Sobre que você não estava considerando, por exemplo, casos... Quer dizer, você estava considerando casos unidirecionais, né? Perdão, não unidirecionais, não é isso? No caso de epidemia, só para... Não consegui, eu não me ocorre agora, né, um exemplo que se encaixe em algo que seja unidirecional. Você saberia me contar assim? Uma coisa que seja um exemplo de algo unidirecional? Sim, exatamente. Não, no contexto de epidemias, por epidemia, exemplo. Aí você poderia pensar
Porque aqui a gente usa não direcional, porque tanto 2 pode passar por 4, né? Infecção 4 por 2, por exemplo. Isso, sim, Mas, exatamente. Assim, sei lá, se tivesse eu entendi. eu não sei se existe alguma doença que, sei lá, às vezes é assintomática numa população, sei lá, se tivesse algum vírus assim, assintomático, sei lá, em homens e sintomático em mulheres. Sei lá, acho que o vírus HPV é alguma coisa do tipo, né? O homem contrai, mas não tem nada e pode passar para mulher? Não sei. Redes direcionadas também a gente usa para outros casos, por exemplo, aeroportos. Aeroportos seria uma Certo, rede certo. direcionada e com fluxo ainda, né? Mas agora de Sim. epidemias, não tô conseguindo. Agora, esse caso, o caso unidirecional se enquadra dentro do modelo heterogêneo ou seria algo teria que ser ajustado à parte? Não, Se enquadra dentro se enquadra. Uhum. Você pode fazer uma rede heterogênea direcionada e até uma rede homogênea também direcionada, não teria problema. Pode se encaixar sim. Ok. Obrigado, Angélica. Obrigada a você. Tchau. Mais perguntas, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí? Bom dia, professor Angé. Tudo bem? Gustavo, tudo Muito bem. obrigado pela apresentação. Eu tenho uma dúvida em relação à complexidade desses modelos e de mesmo o modelo heterogêneo ainda ser um modelo complexo, mas não chega tão próximo ao da realidade, né? Uhum. Existe algum empecilho tecnológico que afeta isso? Algum limite computacional que não deixa a gente se aproximar mais dos modelos reais? Ou isso já é contornado pela estatística? Não, já existem modelos bem mais avançados, né, do que eu mostrei aqui, igual eu falei para vocês, com mais compartimentos, com a questão da mobilidade de pessoas, com redes dentro de redes, que a gente chama, né? Você faz, por exemplo, você quer modelar Minas Gerais, então cada rede seria uma cidade e as cidades estão conectadas entre elas também, né? Por causa do trânsito de pessoas de uma cidade para o outro. Tudo isso você consegue já fazer numa simulação, num computador razoável. Mas é lógico que existem limitações, né? Quanto mais complexo e mais elementos você vai colocando no seu programa, mais demora a simulação. Então, aí que entram técnicas, né? Por exemplo, aquela técnica lá que eu falei do estado absorvente. Se eu fosse fazer do jeito primordial, eu demoraria, sei lá, 1 ano para rodar uma simulação que eu rodo em 2 dias. Então, vão surgindo, digamos, empecilhos, mas vão surgindo também aprimoramento das técnicas, né, para ir melhorando. Mas, realmente, você não consegue fazer uma coisa mais complexa, assim, que você consegue imaginar por causa da limitação computacional mesmo, e matemática também, né? Mas o interessante também que eu acho de modelos, né? Às vezes nós físicos somos um pouco criticados, né, por fazer modelos, digamos, irreais, e às vezes um biólogo, né, alguém que estuda esse negócio na prática, talvez não entenda. Mas o que eu acho interessante de modelos é com pouca informação, você conseguir extrair o necessário. Então, às vezes, você coloca lá no seu modelo a mobilidade, não sei o que, um tanto de coisa, mas ele talvez dá um resultado muito menos, muito, assim, o ganho que você tem talvez não compense a complexidade do problema. É lógico que você tem que estudar problemas mais complexos, analisar fatores que realmente importam, por exemplo, no caso aí da pandemia do coronavírus, a gente está vendo que comorbidades, idade influenciavam muito no começo, e realmente, né, se você fizer um modelinho, você consegue mostrar que no começo as hospitalizações eram bem maiores na faixa etária acima de 60, tudo isso você consegue prever o que você não conseguiria prever com esse meu modelo, porque eu não coloquei idade aqui, não coloquei comorbidade. E aí você poderia fazer estratégias, por exemplo, públicas, né, políticas públicas para melhorar aquela situação, né? Então, você sabe que os idosos são mais afetados, então foi o que está sendo feito agora. Então, vamos vacinar primeiro os idosos, né? Então, você poderia fazer outras, né, simular, por exemplo, outras estratégias de vacinação para ver qual que é mais interessante. Tudo isso você pode fazer, mas realmente, uma hora você vai se esbarrar aí na limitação computacional, não tem jeito. Angélica, tem mais outra pergunta aí no chat? Deixa eu dar uma olhada.
O Renan também. Queria saber se esse modelo tem propriedades de simetria. Eu não sei que tipo de simetria você estaria falando. Na verdade, se você for pensar em termos das regras, ele não tem simetria. Por quê? Por exemplo, o infectado, uma pessoa suscetível, para ele ficar infectado, ele tem que ter contato com alguém infectado, certo? Agora, uma pessoa infectada, para ela ficar curada, ela fica curada espontaneamente. Então, então não tem essa simetria, né? Porque você precisa ter o contato, o outro não. Não sei se eu te respondi. Ô, Angélica, tudo bom? Ô, Angélica, obrigado pelo seminário. Ô, Angélica, deixa eu perguntar, assim, na verdade é mais uma curiosidade, né? Porque a gente está vendo que está tendo várias cepas aí surgindo, diferentes, né? A gente consegue inserir elas num único modelo ou eu preciso fazer um modelo separado para cada uma dessas cepas? Não, consegue. Você consegue sim. Aí o que você faz deixa eu voltar aqui na apresentação. Nessa equação aqui. Não, tá para baixo. Aqui, nessa equação aqui, esse lambda aqui, tá vendo? Eu coloquei um lambda, ou seja, uma taxa de infecção que é igual para todo mundo. Ah, sim. Então, você pode colocar esse lambda dependendo da pessoa. Então, você coloca algumas pessoas com, sei lá, uma cepa que transmite mais rápido, então o lambda mais alto, entendeu? E outras com um lambda menor. Então, você pode ir variando isso aí. Entendi. E, ô, Angélica, deixa eu também perguntar outra coisa, que é o seguinte, pessoal que tiver interesse de fazer, por exemplo, iniciação científica ou projetos, você saberia dizer quais disciplinas seriam interessantes para eles cursarem? O que estaria, por exemplo, se fizesse estatística já, que já está programado no curso, já daria para eles fazerem trabalhos nessa linha, estudarem? Dá sim. Na verdade, antes de fazer estatística mesmo, já dá, assim, para você ter uma ideia. Eu comecei minha iniciação no segundo período da graduação. E, assim, lógico que você vai ter que aprender algumas ferramentas, mas o importante aí é ter um pouquinho de, acho que é EDO, né? Equação diferencial. Isso, sim. E fazer, que eles fazem também no começo, algoritmos, né? Aprender alguma linguagem de computação, tipo Python ou C++. Com isso já é bem suficiente, assim, ter uma noção disso já é suficiente para já começar mesmo. Legal, pessoal, porque a gente tem vários estudantes aí participando, né? Eles poderiam talvez se engajar, né? Tem bastante trabalho, tem bastante coisa para fazer nessa linha, né? Muita coisa. Quem tiver interesse, eu anotei meu e-mail aqui no final, pode entrar em contato comigo, que vai ser um prazer. Legal, obrigado, Angélica. Pessoal, mais perguntas? Tem a Gleice aí no chat. Posso ler aqui, se ajudar? Pode, por favor. Me ajuda, que eu já fico na apresentação. E se a vacina fosse, a princípio, para as pessoas que estão trabalhando, saindo em vez dos idosos que podem ficar em casa? Será que a disseminação não seria menor? Boa pergunta, Gleice. Ótima pergunta. Na verdade, eu tenho minhas dúvidas, viu? É uma questão delicada, porque, por exemplo, no começo, as pessoas mais velhas estavam morrendo muito, né? E ficando muito, ou quando não vinha a óbito, mas ficava muito debilitada, ficava na UTI vários dias. Então, é uma questão assim de garantir a vida, né? E a qualidade de vida das pessoas, por isso que se pensa em vacinar mais velhos. É igual a vacinação da gripe também, né? Todo ano ela começa primeiro com os mais velhos. Porque eles têm chance de ter mais complicações. Mas eu acho que essa sua observação é muito válida, porque se você vacina, por exemplo, né, imagina que você tem uma casa onde tem 2 pessoas idosas e 2 que têm que sair para trabalhar. E os idosos ficam em casa quietinhos, se essas 2 pessoas que saem para trabalhar já estiverem vacinadas, a chance deles levarem o vírus para casa é menor, né? Então, é possível, essa parte aí, te falar a verdade, eu não sei de estudos, tá? Que já tem sido feito sobre isso, você já tem, mas eu já pensei nessa ideia. Eu acho que, assim, do ponto de vista de infectar menos gente, talvez, tá, gente? Não sei, porque tem que fazer o estudo e tal. Talvez seria melhor. Mas do ponto de vista de
morrer menos gente, eu não sei se seria, porque talvez os idosos iam acabar pegando de alguma maneira e acabar ficando, né? Porque eles têm mais chance de morrer, com comorbidade e tudo mais. Então, não sei te falar. Mas eu já vi trabalhos, depois eu posso até te passar se tiver interesse, de outras epidemias que eles fizeram um estudo, né? E aí eles viram que se fosse vacinar as crianças primeiro, seria melhor do que vacinar os idosos. Era uma epidemia respiratória também, não lembro qual que era. Porque as crianças transmitiam. Ficou mudo. Ficou mudo. Pode ter sido a internet da Angélica. Eu acho que a internet é dela. Parece que travou. Acho que travou o computador dela. Tá aparecendo o som lá atrás? Travou mesmo. Esperar um pouquinho para ela voltar. Vamos esperar um pouquinho. Aquele dedo no botão power, né? Os computadores não estão aguentando. Tá voltando. Caiu agora. É o velho dedo no botão power, resolve tudo. Pessoal, Oi. Oi, Angélica. a minha conexão caiu aqui. Eu vou tentar voltar, não estou ouvindo. Aqui não está escutando direito. Ah, tá. Sim. Vocês escutaram a minha resposta para a Gleice? Eu não. Acho que só pouco antes de você cair que ficou em silêncio, ficou mudo, né? E aí depois você caiu. Ah, tá. Então eu acho que eu respondi, então, né? Isso. A Gleice. Isso. Não. Desculpa, gente. Caiu aqui no Angélica, deixa eu só computador. complementar também, né? Vocês estão falando da Gleice, tem mais uma situação. A vacina não é segurança de que a pessoa não vai pegar a doença, né? Tem o caso do coronavírus, né? A gente espera que a vacina seja uma saída, mas eu não vejo como uma solução nesse caso, né? Eu acho que as pessoas ainda tem mais essa variável ainda, né? Tem mais essa variável. Boa tarde. Bom dia. Bom dia, né? Bom dia, ainda são 11 horas. Eu gostaria só de ressaltar em questão dessa pergunta, porque muitas pessoas já falam assim, nossa, você é insensível e tudo. Acredito eu, por parte, né, científica, que isso não é insensibilidade, é ciência, como você mesmo falou, Angélica. Já houve outras pesquisas em que se vacinasse as crianças primeiro, né, não haveria disseminação. Então, assim, é complicado porque nós não sabemos muita coisa sobre essa doença. Sim. Mas, né, nós temos que especular, ou seja, verificar todas as possibilidades. Concordo. Eu acho que não é insensibilidade da sua parte, não. É analisar a situação mesmo. Mas aí entra aquela situação delicada. Como a gente ainda não conhece, não sabe, a gente segue, digamos, os protocolos mais padrões, né? Que a gente está acostumado aí, por exemplo, a gripe e tudo mais. Mas igual o Júlio falou, né? Porque também tem essa questão das variantes e da pessoa que está imunizada, né? Tá vacinada, mas talvez não está 100% imunizada. Então, ela pode, às vezes, ser assintomática e acabar transmitindo para o idoso que mora com ela, e esse idoso, sim, virar óbito, alguma coisa do tipo. Então, realmente, não é insensibilidade, eu também concordo com você, mas é um caso que a gente tem que pensar e analisar com cuidado. E eu acho que é mais uma justificativa da gente investir em ciência para justamente ter essas respostas, digamos, mais claras em relação aos vírus, né, que a gente sabe que são vírus respiratórios, o tipo de doença que transmite e tal, para que, tomara que não aconteça mais, mas que
quando vier a acontecer, se vier a acontecer uma outra questão desse tipo, a gente consiga interferir de maneira mais direta, né, mais eficiente. Posso fazer só um comentário? Claro. Pelo que a gente, até para a Glaze também, né? O que a gente ouve dos especialistas sobre isso, eu também tive essa curiosidade, né, de saber se não seria uma estratégia mais eficiente vacinar a população ativa, né, em trabalhar e tudo. Mas o que a gente ouve falar dos especialistas, né, isso aí, claro, são vários vão nessa direção, de que a estratégia é proteger o sistema de saúde, né, e de vacinar os idosos, que são os mais suscetíveis, inclusive porque estão geralmente têm outras doenças, né, então é uma população mais frágil, que tem um potencial de comprometer o sistema de saúde que é maior, entendeu? Então a estratégia para vacinar por eles vai nessa direção, entendeu? Então, assim, por razões diferentes, entendeu? Que se vacina a população, claro que também vacinando a população mais jovem tem esse aspecto também tanto de frear a epidemia quanto de proteger o sistema de saúde. Mas no caso dos idosos, isso é algo mais grave, né? Tem um potencial maior de fazer o sistema colapsar. Então tem essa importância, né, estratégica por isso, né? Uhum. E é muito complexo, né? Porque também tá relacionado também com a velocidade com que você vacina, né? Infelizmente aqui no Brasil tá muito lento e aí você vê que vai surgindo novas cepas, né? Quanto mais lento vai ficando a vacinação, a probabilidade de surgir novas cepas vai aumentando, e aí talvez, né, essas cepas sejam mais ainda prejudiciais para as pessoas, para colapsar ainda mais o sistema de saúde, enfim, é um quebra-cabeça complicado aí. Sim. Pessoal, mais perguntas? Entendeu? Então, beleza. Angélica, muito obrigado pela sua apresentação. Muito interessante o tema que você nos trouxe hoje. E obrigado pela sua palestra. Eu que agradeço, Moisés. Obrigada a você pelo convite e a todos aí que participaram. Fiquei muito satisfeita, gente. Muito obrigada aí pela atenção. Beleza. Então, pessoal, a gente se vê a próxima quarta-feira com um outro seminário. Bom almoço para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigado, Bom Angélica. dia. Obrigado a todo Obrigada, mundo. Thiago. Obrigada a todos, gente. Até mais.